aqui, ó. Façam comigo. Ieiaiel, e uma única voz. Invoquem essa frequência comigo. Tu me fizestes conhecer a unidade de teu reino. Permita-me que este conhecimento se reflita, então, em minha vida. Quero que as minhas ações falem mais alto do que as minhas palavras. Que durante esta vida, esta existência, eu possa caminhar em direção ao teu futuro brilhante, livrando-me das catástrofes e perigos que me afastam do ser humano de Deus. Livra-me, Senhor, do pecado do narcisismo. Quando o espelho refletir meu rosto, eu possa descobrir nele a face divina, a face de Deus. Amém. Saudações na luz ao terceiro coro, ao coro dos tronos, regido pelo sagrado príncipe Cassiel. Olha, essa é uma invocação que ele trabalha o perdão e também o combate à baixa autoestima, tá? Então, todos aqueles que de alguma forma sofrerem com isso, deveriam fazer essa invocação, né? Como um remédio, eu falo remédio de bula branca, sem contraindicação. Deveriam fazer isso, eu recomendo nos horários canônicos. Meia-noite, meio-dia, 6 da manhã, 6 da tarde. Esses são os horários canônicos. Quais? Tanto faz, né? Escolhe um horário canônico e pau, faça a invocação, tá? Sabendo que você vai estar recebendo uma carga de energia para baixa autoestima, se é que você tem, ou alguém que está à sua volta esteja vivendo isso, tá? Então, vamos meditar um pouquinho sobre as palavras dessa frequência. Ele começa dizendo, tu me fizestes conhecer a unidade do teu reino. Então ele afirma, ele não está dizendo, olha, conheça a unidade do reino de Deus. Não, tu fizestes, né, me fizestes conhecer a unidade do teu reino. Ele está afirmando isso. Então permita-me que este conhecimento se reflita em minha vida. Olha que interessante o que está trazendo aqui. Já que eu conheci a unidade do teu reino, que eu me conectei com ele, que isso possa se expressar na minha vida. É isso que nós falamos na Aliança Ativa, e aliás falamos todos os dias, que a nossa coroa esteja conectada com a coroa do sagrado e do divino. Aliás, se alguns de vocês não sabem, né, o que eu tenho feito na Aliança Ativa, de uma forma autoral, é a grande invocação, que é o Pai Nosso moderno, e que a gente deveria fazer nos tempos de hoje muito a grande invocação. Ela é muito importante. Eu trouxe isso nas previsões em dezembro, novembro, de que essa é uma das orações que a gente deveria fazer esse ano de Saturno. Então o que diz a grande invocação? Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz na mente dos homens, que volte a luz à terra. Do ponto de amor do coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens, que volte Buda, Cristo e Krishna na terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guia as pequenas vontades dos homens, os propósitos que os 144 mil mestres conhecem e servem. Do centro, onde chamamos como raça dos homens, do centro de nós mesmos, que cumpra seu plano de amor e cumpra seu plano de luz, mure-se e cele-se a porta onde possa existir o mal. Que a luz, o amor e o poder se restabeleçam no plano da terra, hoje e sempre. Kadosh, 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 ó Adonai, ó Tsabayosh. Essa é a grande invocação. Então eu, durante a Aliança Ativa, eu faço ela de uma forma um pouco mais autoral. E eu falo o quê? Olha, que a luz, né, que habita na tua mente possa fluir na nossa mente, regenerar, trazer uma regeneração, iluminar a nossa mente. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz na mente dos homens. E assim vai. Então quando ele fala, tu me fizeste conhecer a unidade do teu reino, então permita que aquilo que eu conheci seja transportado para todos os seres humanos. Quero que minhas ações falem mais alto que as minhas palavras. Uma fé sem obra é uma fé morta. Lembre disso. Lembre disso. Então, mais importantes são as nossas ações do que as nossas palavras.
Eu sempre trago aqui para vocês, sempre trago aqui para vocês. Presta atenção nisso que é importante. 80% de estudo, não, 20% de estudo e 80% de ação. Isso é muito importante. Eu estudo 1 hora e pratico isso 4 horas. Então, cuidado com essa coisa de ficar falando, que sei, que isso, que não sei o que lá, papá. Fala, mas não coloca nada em ação na sua vida. Durante essa vida, que eu possa caminhar em direção ao teu futuro brilhante, a construção de um novo reino, de uma nova vida, livrando-me das catástrofes e perigos que afastam o ser humano de Deus. Então ele está falando de tsunami, ele está falando de um acidente físico, né? Não é disso que ele está falando. Catástrofe, ele está falando de ações que afastam a você e ao ser humano de perto de Deus. Que se afaste desses perigos. Senhor, afaste de mim esse cálice. É disso que ele está falando. Porque ele segue aqui dizendo: livra-me, Senhor, do pecado do narcisismo. Isso é muito importante. Livra-me do pecado do narcisismo. O que é? Né? Aquele que reflete e acha que ele é o bambambam, que ele é o bonitão da história, né? Que ele é o champs da história. Perde a noção de que aquele reflexo não deveria ser dele, aquele reflexo deveria ser de Deus. Por isso que ele fala, ele continua, que quando um espelho refletir meu rosto, eu possa descobrir a face dele, a face divina de Deus. Que eu olhe, como eu estou olhando agora aqui para a câmera, né? Eu tenho a plena e pura consciência de que o que eu olho é a obra do divino e do sagrado. Não tem nada a ver comigo na história. Aliás, como Paulo fala, e eu insisto sempre em trazer essa consciência, nós estamos num casulo, num boneco de carne, que daqui a pouco vira carbono, né? Porque um corpo sem a gente não tem sentido, não pode ser chamado de corpo, e sim de cadáver. Simples assim. Então, nós precisamos estar sempre conscientes disso. Absolutamente sempre conscientes disso, né? Absolutamente conscientes disso. De que nós vivemos dentro de um casulo.